Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação do anjo. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, dia 22 de agosto, hoje é dia de celebrarmos Nossa Senhora com um título, Nossa Senhora Rainha. Dia 22 de agosto, uma semana após o dia 15 de agosto, que é a solenidade da Assunção, que no Brasil quase nunca a gente celebra no 15 de agosto, porque sempre é reservado para o domingo, por ser um dia mais propício às celebrações. Mas uma semana então após a Assunção da Virgem Maria, nós celebramos Nossa Senhora com esse título de Rainha. Rainha porque mãe, né, do rei, do prometido, do esperado. Primeira leitura da liturgia de hoje, Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 6, nós ouvimos falar a respeito daquele que vem e que veio pelo sim, pelo eis-me aqui, pelo faça-se de Maria. O povo que andava na escuridão viu a grande luz, uma grande luz, e para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Jesus, a luz do mundo, que veio trazer a alegria e quebrar o jugo, a alegria de Deus e a quebra do jugo, do peso, que sobrecarrega o ser humano, né? Que abate o ser humano. E tudo isso porque é possível como? Isaías 9, versículo 5. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, e ele traz aos ombros a marca da realeza. O menino e filho é rei. O nome que lhe foi dado é, os títulos desse rei que vem, e que vem através do eis-me aqui de Maria: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros e Príncipe da paz. No fundo, tudo aquilo que a gente precisa experimentar em nós da parte de Deus e ter conosco da parte de Deus, porque são momentos da nossa vida onde nós sozinhos não somos nem temos. Conselheiro admirável. Tem momentos da nossa vida onde nos falta em nós mesmos, na nossa inteligência e até mesmo no ser humano que nos acompanha na vida, nos falta esse conselho admirável. O conselheiro, Deus, Jesus é o conselheiro, através do Evangelho e através do Espírito Santo que Ele nos dá. E o Espírito Santo dentro de nós é o nosso conselheiro admirável. É Ele que nos aconselha. Quantas pessoas têm dificuldade de pedir conselho, né? A vida vem, bate na gente e provoca uma emoção. Medo, raiva, revolta, tristeza, euforia, emoções. E a gente sai igual um boi desembestado, atualizando a emoção que entrou em nós.
Por fato bom, por fato ruim, não importa. Aí a gente sai igual uma cabrita solta. Custa pedir conselho para quem de alguma forma nos lembra o admirável. Então custa pedir conselho para alguém que a gente tenha por mais virtuoso, sábio e perto de Deus do que nós mesmos. Porque também não adianta pedir conselho para quem a gente sabe que não é nada admirável, né? E todos nós estamos rodeados de pessoas que não são admiráveis em área nenhuma da vida. E a gente vai se aconselhar com eles, né? A gente vai tirar dicas com eles. Então, quando você está muito bravo com alguém, não vá pedir conselho para alguém que você sabe que é mais bravo que você. Se você está muito bravo com alguém, para quem que você pede conselho a respeito dessa braveza e o que fazer com ela? Com alguém que admiravelmente você tem por calmo, sereno, né? Se você está com medo, o que você faz com esse medo? Já sei, vou pedir conselho. Como é que eu vou lidar com esse medo? O que eu faço nessa situação que eu estou sentindo medo? Vou pedir conselho para fulana, que é a medrosa da cidade. Todo mundo reconhece ela como a medrosa. Se você tem medo, peça conselho para alguém que é admirável na coragem, na ousadia. Você está passando por dificuldade financeira. Para quem que você pede conselho? Para aquele amigo, para aquele cunhado, para aquele parente, para o qual você empresta dinheiro e ele não paga você? É para ele, você vai pedir dinheiro, conselho a respeito de dinheiro, juro, dívida. Para quem tem mais quebrado que você. Mas você já reparou como a gente gosta de pedir conselho para quem é igual ou inferior? Porque quem é igual ou inferior não vai me esticar. E a gente morre de medo de ser esticado, confrontado. Mas o grande conselheiro admirável, e já aqui nessa sabedoria de para quem pedir conselho, já está uma ação do Espírito Santo de Jesus em nós. O grande conselheiro, meu irmão, minha irmã, no fim das contas, tem que ser o próprio Deus dentro de nós. Porque tem coisas sobre você que só você e Deus conseguem resolver. E tem coisas sobre você que só Deus sabe de você, nem você sabe. Então essa voz interior que é o Espírito Santo, que Jesus nos dá, porque Jesus é conselheiro admirável. E o ser humano, por si só, sozinho, ele tem um nível dentro dele, um tanto, né, de conselho que vez ou outra é insuficiente. Quem mais é Jesus? Conselheiro admirável, Deus forte. Todos nós temos força, uns mais, outros menos. Fato é que nenhum de nós, inclusive os mais fortes, é sempre forte o suficiente. Mesmo quem é mais forte não tem toda a força que precisa. Sem Deus, sem Cristo. Quem mais ele é? Pai dos tempos futuros. O futuro que causa ansiedade, o futuro que causa medo, o futuro que às vezes vai nos apertando conforme a gente vê que ele vem chegando, a idade vem chegando, eu já fiz 30 e não casei. O futuro. Essas crianças estão crescendo. O futuro, o médico diz que esse joelho só vai desgastar, não é isso? Que esse ouvido, se continuar assim, fica surdo, não é assim? O futuro, e o futuro vem vindo para nós, ele é incerto, e às vezes ele nos apavora, mas esse futuro tem um pai. Jesus aqui é chamado de como que pai do tempo futuro, ou seja, Jesus que já está no nosso amanhã. E aí o grande segredo da vida qual que é? É amanhã eu estar onde Jesus está, porque o amanhã vai chegar. Mas se eu não tenho o conselho admirável, se eu não tenho a força de Deus, amanhã eu vou para um lugar da vida, eu vou para um lugar dentro de mim que está oco, que está vazio, porque Jesus não está ali. Mas veja, meus queridos, para o nosso amanhã já há uma presença. O nosso amanhã não é oco, ele não é vazio. O Pai dos tempos futuros. E olha que interessante, Jesus aqui é chamado de Pai. Jesus não é Pai. Deus Pai, Jesus é Deus Filho e Espírito Santo. Mas é um elogio. Chamar Jesus de Pai, como um pai para mim, né? Mas vamos lá. O que a palavra Pai nos diz, nos sugere? Proteção para aquilo que é perigoso. Esse é o papel de um pai.
provisão para as necessidades, é o pai que provê. Então, proteção, provisão e direção. São as três responsabilidades primeiras de um homem que é pai. Proteger, é 3 em 1 ao mesmo tempo, né? Proteger, prover e dar direção. É o pai que dá rumo, é o pai que empurra, e empurra para o lado certo, né? Então veja, para o nosso futuro nós já temos proteção, provisão e destino, rumo certo. Quem é que está lá no amanhã da nossa vida? Jesus. E aí passa a ser pecado viver no medo. Por que você não faz tal coisa? Ah, porque eu morro de medo. Fulano, só se a gente tentasse fazer de tal maneira, né? Ah, não, eu tenho medo. Ixi, você me desculpa. Ixi, desculpa, posso estar errada. Sim, você está errada. Posso estar errada, mas assim, eu tenho um medo. O medo. E a gente não assume compromisso por medo. A gente não dá passos na vida por medo. A gente não obedece a Deus por medo. A gente não vai em direção àquilo que o Espírito Santo vai beliscando dentro da gente por medo. Medo do amanhã. Mas no amanhã já tem Jesus. E Ele, no meu amanhã, Ele é como que o Pai. É Ele quem vai me proteger amanhã. É Ele quem vai me prover amanhã. E é Ele quem vai me dar direção amanhã. Que mais Jesus é? Príncipe da paz, que é outro limite do ser humano. Assim como às vezes falta em mim o conselho, a força, a certeza do amanhã, a coragem do amanhã, muitas vezes nos falta a paz. A paz é um dom de Deus em nós. A paz a gente a tem na medida em que tem virtude, sabedoria e inteligência emocional. Você quer ter paz, você precisa ter virtude, você precisa ser uma pessoa virtuosa. É a santidade, lidar e ser virtuoso com coisas, pessoas e consigo mesmo. As virtudes: justiça, prudência, temperança e fortaleza. 4 virtudes humanas. Não precisa ser cristão para ter essas 4 virtudes. Depois as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E depois aquilo que a gente, como fruto disso, pode chamar de virtude, que são os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Os frutos do Espírito, aquilo são virtudes em nós: bondade, paciência, amabilidade, generosidade, domínio próprio, e tudo que Paulo vai elencando lá, que a gente chama de virtude, que são frutos disso. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Então, se a gente quer ter paz, a gente precisa ser virtuoso. Quem não é virtuoso não tem paz, tira a paz dos outros. É um inferno não ter virtude. Se eu quero ter paz, eu preciso ter sabedoria. Sabedoria que é pesar, valorar, desejar, interpretar igualzinho Deus, Jesus. Deseja, pesa, valora, interpreta. Sabedoria é a mente de Deus em mim diante das coisas. Tem gente que é inteligente. Ele lê, ele decora, não é assim? Ele fala, ele capta. Ele pega 10 reais, faz virar 15. Ele é inteligente. Ele passa no concurso. Mas ele não é sábio. Sabedoria. Então, virtude, para a gente ter paz, a gente precisa ter virtude. A gente precisa ter sabedoria. A mente de Cristo em nós. E está na Bíblia que você não lê isso aí. Irmãos, tende em vós, porque vocês têm em vós a mente de Cristo. O cérebro de Jesus dentro da minha cabeça. Pensar como ele pensa. Isso é sabedoria, né? Virtude, sabedoria e a tal da então agora tanto se fala, bem-vindo o termo, inteligência emocional, que é a capacidade de gerir o que eu sinto, de identificar o que está acontecendo em mim.
Porque às vezes eu posso chamar de zelo, que eu sou muito zeloso. Não é, você só é irritado, nervosinho. Não é que eu sou muito tranquilo, padre, eu gosto de pensar direito, antes de fazer as coisas. Às vezes não, às vezes você só é bem covarde e preguiçoso mesmo, né? Não é que eu sou muito criativo, eu sou ousado. Vixe, eu rapidinho resolvo, bora. Não, você só é guloso, eufórico. Então, a inteligência emocional, o que está acontecendo aqui comigo e como é que eu administro isso? Ergue a mão para eu ver quem quer ter paz na vida. Para ter paz, o que a gente tem que ter? Virtude, sabedoria e inteligência emocional. Vamos fazer com as mãozinhas, você nunca mais esquece. Como é que a gente poderia? Virtude. Vamos fazer assim, ó, tem que ter virtude. Faz mãozinha de santo, né? Não é bem isso, mas vai lá. Pra você entender. Tem que ter virtude. Agora nessa coisa oca em cima do pescoço. Sabedoria. E agora no coração. Inteligência emocional. Ergue a mão para ver quem quer ter paz. Precisa ter quantas coisas? 3. O quê? Virtude, sabedoria, inteligência emocional. De novo, quem quer ter paz, gente? Quem está em casa faz também. Está mais precisado que quem está aqui. Quem quer ter paz? Erga a mão para ver. Então, 3 coisas que a gente precisa ter. O que a gente precisa ter, gente? Quantas? 3 coisas. Como é que é? Virtude. Tem que ser virtuoso. O que mais tem que ter? A sabedoria de Deus. O que mais tem que ter? Inteligência emocional. Só que aí tem um porém. Isso aqui, se eu tiver e você também, vai resolver muita coisa na nossa vida, amém? Mas não vai resolver todas. Vai nos proteger em muitos momentos da nossa vida, amém? Mas não vai proteger em todos. Porque tem hora, meu amigo, que se você tiver essas 3 coisas, ainda assim, falta. Tem coisas na vida, tem situações da vida, que se você somar essas 3 coisas, ainda vai te faltar. Você vai somar essas 3 coisas e mesmo assim não vai ter paz. Por isso que ele é o príncipe da paz. A gente precisa pôr e ter essas 3 coisas. Com essas 3 coisas você navega 90% da sua vida em paz. Mas existem coisas da vida que só o príncipe da paz em nós resolve e completa. Por isso Paulo vai dizer na carta aos Efésios: irmãos, apresentai a Deus com preces, súplicas e ação de graças as vossas necessidades, e não andeis aflitos com coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas necessidades com preces, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque tem coisa que não dá para entender, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Portanto, o ser humano, por melhor que seja, chega uma hora que falta, porque é do humano faltar, nós não somos Deus, falta o conselho, falta a força, falta a segurança e falta a paz. Mas Jesus é o que nos falta. Essa é uma boa notícia, sim ou não? Muda alguma coisa na nossa vida? Muda nada. Não muda nada saber isso. Saber isso nos coloca diante do gol. O goleiro já caiu, mas tem que empurrar a bola agora, tem que fazer o gol. Qual que é a outra parte disso? É estar em comunhão com Cristo. Em comunhão com Cristo. A gente sabe que refrigerante, bacon, engorda em top veia. Sabe ou não sabe? E a gente sabe que uma saladinha temperadinha só com limão assim, ó, emagrece, faz bem. Sim ou não sabe? Sabe ou não sabe? A gente sabe que um copão de refrigerante faz mal, sabe ou não sabe? E a gente sabe que um copão de suco de couve com limão e maçã faz bem, é detox. Sabe ou não sabe? Fala. O que resolve agora, diante do que eu sei? Tomar isso, não tomar aquilo. Então, o saber
É a primeira parte, mas saber não resolve, gente. Então saber que Jesus é tudo isso é necessário. Mas agora existe uma segunda parte da coisa aqui, ó, que é entrar em comunhão com o suco de couve. Percebe? Que é entrar em comunhão com Cristo. Desculpa, Jesus te compara com suco de couve. Não é bem isso que eu quis dizer, mas não entende, tem que ficar desenhando as coisas. Ficou chateado, gente. Foi o que veio, 6 da manhã. É preciso entrar em comunhão. E onde é que a gente entra em comunhão com Cristo? Na oração. Se não reza, meu irmão, ele pode ser conselheiro, ele pode ser força, ele pode ser o pai do futuro, ele pode ser príncipe da paz. Se não reza, tem que rezar. Ah, já rezei hoje. Você rezou hoje, valeu para hoje de manhã. Vai saber o que você vai passar depois do almoço. Depois do almoço. Tem gente aí que está numa fase que lá pelas 10 da manhã o demônio já veio te visitar de novo. Pega que é teu, não vem devolver para mim. É seu, reza de novo, ué. Nós precisamos, meus irmãos, rezar. Nós precisamos rezar. E qual é o preço da oração? Tempo e desapego. Como é que a gente compra esse negócio chamado oração? Qual é a moeda da oração? Oxalá fosse fazer um pix de 10 conto, a gente comprava a virtude da oração. Já imaginou? Parcela em 12 vezes de não sei quanto e você compra a virtude da oração. Antes fosse assim, mas não é assim. Quanto custa a oração? Ela é muito mais simples, só que muito mais cara, justamente por isso. Quanto custa comprar uma vida de oração? Custa o meu tempo e o meu desapego. Eu preciso me desapegar de alguma coisa para rezar, senão não rezo. Aí a gente vê se a gente desapega do sono, do celular, de mais um episódio da série, de mais 10 minutos vendo aquele programa, aquela reportagem, de mais uma música boa daquele cantor que eu também gosto. Quanto custa rezar? Tempo e desapego. Mas sem oração, gente, Jesus pode ser tudo isso aqui, pode ser não, Ele é tudo isso aqui, mas não acontece nada em mim. É preciso entrar em contato com Cristo. E onde é que se entra em contato com Cristo? Na oração. Quais tipos de oração? As orações devocionais e de intercessão, terço, rosário, terço de São José, quaresma de São Miguel. Só esse tipo de oração resolve a vida? Não resolve a vida. É por isso que tem gente que reza muito e muda pouco. A oração de meditação, que é pensar sobre Deus, ficar pensando sobre uma verdade de Deus, mastigar aquilo e tornar aquilo desejo, louvor e prece. Portanto, não existe vida de oração sem Bíblia. Não existe vida de oração sem Bíblia. Não existe. Repete comigo. Não existe vida de oração sem Bíblia. Eu acho que você não acreditou no que eu falei, não. Você é teimoso que só vendo. Você sabe mais que o padre. Fala mais alto um pouquinho. Não existe vida de oração sem Bíblia. Não existe vida de oração sem Bíblia. Quase me convenceu, tá bom. Orações de devoção. As orações devocionais, repetitivas. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi, recebereis. Procurai e alcançareis. É preciso bater. São as preces, as súplicas, os clamores, cerco de Jericó, novena, tudo isso aí. Mas é preciso a outra oração. A oração da meditação, ela é feita dentro de nós e não é feita a partir de nós. Do meu desespero, da minha ansiedade, da minha ambição, da minha dor física, não. Ela é feita a partir de Deus, ela é uma oração de resposta. Eu escuto, enxergo, entendo, desejo e peço. O início disso não sou eu, é Deus, na palavra. E aí, onde é que eu encontro Cristo? Nos sacramentos. Sobretudo, sobremaneira, na Eucaristia, sacramento da comunhão, sacramento do contato. Quando eu estou diante da Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, a gente adora, e ali a gente pode pedir, ali a gente pode ouvir. Mas Jesus Eucarístico não foi feito para ficar sendo adorado.
Ele é adorado para reforçar o gesto maior, que é comungar. Na última ceia, Jesus não disse: tomai todos e adorai. Ele diz: tomai todos e comei. O padre está dizendo que não é para ter adoração ao Santíssimo. Foi isso que eu acabei de dizer agora. A gente não tem aqui toda quinta-feira o dia inteiro. Eu não ando no meio dos 6, ainda deixo você pôr a mão, coisa que não... Sim ou não? Então não me confunda. Mas o ápice da Eucaristia não é olhar para a Eucaristia esperando que alguém puxe: Jesus, filho de Davi, me cura, na esperança de que isso produza pela milésima vez um arrepio em mim. E se não produzir, eu começo a achar que eu perdi a fé. O ápice da Eucaristia é a comunhão. Eu adoro para não esquecer e para reforçar quem eu comungo. Eu adoro para prolongar aquele que comunguei. E é por isso que sempre, toda vez, em qualquer missa que você for, quando a gente comunga, a gente faz o quê? Arranca a cutícula? Batuca aquela música pegajosa no banquinho da igreja, assim? O que a gente faz depois que a gente comunga? Já no ato, enquanto volta para o banco. A gente adora dentro de nós aquele que a gente tanto gosta de adorar no ostensório. Porque se é digno de ser adorado no ostensório, e quanto mais agora que está em mim. E sem essas coisas todas, meus irmãos, Ele é conselheiro admirável e eu estou aqui quebrando a cabeça com a minha vida. Sem essas coisas, Ele é Deus forte e estou eu aqui rastejando nas minhas fraquezas. Sem essas coisas, Ele é Pai dos tempos futuros e estou eu aqui levando a minha vida para o lado errado ou não saindo do lugar. Sem essas coisas, Ele é o príncipe da paz e a minha vida é uma guerra, é um inferno dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. E aí o que diz a palavra? Esse filho, que Deus quis contar com a cooperação da Virgem Maria, que Deus a preparou desde todo sempre. Quem é ele? Grande será o seu reino, versículo 6, quem está com a Bíblia. Grande será o seu reino. Sua paz não vai ter fim. Sobre o trono de Davi e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor é que fez tudo isso, que fez a Virgem Maria e que fez para nós esse projeto de salvação. Mas vejam, meus amados, nós necessitamos de Cristo, que nós somos limite, por essência. Deus não é limite, Deus é a plenitude. E Ele tem tudo aquilo que nos falta. E o amor zeloso do Senhor fez tudo isso. Aí nós vamos para o Evangelho. Nós vamos acolher o jeito como Deus quis fazer as coisas. Ele podia ter querido fazer de outro jeito, mas Ele quis fazer do jeito que fez. E se Ele fez do jeito que fez, era o melhor jeito para ter sido feito. E esse jeito é lindo, é bonito. Porque Deus não faz nada feio. Olha você mesmo, você é feio. Coisa linda. Verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Como é que Deus fez isso? Aí nós ouvimos: fazendo Maria. Quando a gente pega a nossa Bíblia, a Bíblia começa lá no livro do Gênesis, não é isso? Aí lá no início tinha uma mulher, uma querida, nossa mãe, ela é mãe de todos nós, a tal da Eva, né? Destrambeada. Daí você vai entendendo por que você é assim, o fruto não cai longe do pé. Quem que é a nossa mãe? A Eva. A Eva. E ela, virgem imaculada, né, no paraíso, destrambeadinha, resolveu conversar com a cobra. Não vamos gastar tempo aqui, porque a gente tem que almoçar hoje ainda, não posso ficar aqui até meio-dia com vocês, você já sabe. Fez o que fez, lascou com tudo. Lá no comecinho da Bíblia, quando isso acontece, nós temos ali, no livro do Gênesis, aquilo que se chama o proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boa notícia, a primeira ação salvífica de Deus em relação às criaturas, lá no Gênesis, que é uma profecia que Deus fez, não é isso? Quando Ele fala para a serpente: por que você fez isso com o ser humano?
porque você enganou a Eva, e a Eva caiu porque quis, porque o golpe está aí, cai quem quer também. A gente é cheio de demonizar o mundo e as pessoas. E sim, tem gente demoníaca e às vezes o mundo tem hora que está na mão do cão. Agora a pergunta mais importante é: por que você quis ir para a mão do cão? É igual pai e mãe quando vê filho andando com má companhia. Aí está andando com má companhia. Tem companhia que é do demônio? Tem. Mas a pergunta mais importante é: por que o meu filho não percebe que é o demônio? E percebendo ou não percebendo, porque às vezes percebeu, tá? Só você que acha que é santo, que você é iludidinho. Nós que conhecemos sabe que é pinta brava. Por que se atrai por aquilo que é do demônio? Gente, a pergunta mais importante nunca é sobre o outro, é sobre mim. A pergunta mais importante nunca é sobre o que está fora. A luta mais importante nunca é sobre o que está fora. A pergunta mais importante, a luta mais importante é sempre sobre o que é meu e o que está dentro. Então, o mal existe? Existe desde o Éden, existe. Por que é que a gente se atrai por isso? É onde a gente precisa voltar para dentro de nós. Mas fecha parênteses, vamos voltar aqui. Então a Eva destrambeada fez o que fez, nós somos filho dela, a gente já nasce filho de uma Eva. E saber isso sobre mim e sobre o outro consola e tira muitas raivas e muitas... Ai, você viu, padre? Eu vi, filho, todo mundo é filho da Eva. Mas lá foi prefigurado Maria. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Não essa aí que você enganou, uma que vai esmagar a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, né? Mas colocarei inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência. E esta, ou seja, a mulher e a sua descendência, Jesus, o seu bendito fruto, te esmagará a cabeça. Pois muito bem, lá no Gênesis, Deus então disse ao diabo e à humanidade que viria uma mulher repleta de graça, de santidade. Maria encontrou graça aos olhos de Deus. Mas graça, meus irmãos, santidade, produz em nós um fruto, sem qual santidade não existe. Santidade é, no fundo, então, a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, a capacidade de amar a Deus do jeito que Deus merece ser amado. Então quando Deus diz, no dia em que Eva peca, quando Ele fala para o demônio, virá uma mulher que te esmagará a cabeça, e essa mulher é Maria, e aí, muitos e séculos depois, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré, entra dentro daquele lugarzinho, daquele quartinho, diante de Maria, filha de Joaquim e de Ana, e o anjo que na Bíblia, em todas as vezes, chega na Bíblia, a primeira coisa que ele fala, quando fala, né? Não tenhas medo, aí já manda uma ordem. Quando não vem sem o não tenhas medo mesmo, já vai com ordem. Vez ou outra na Bíblia os anjos aparecem já com o chinelo na mão. Não é isso? Já botando ordem nas coisas. É a primeira e única vez na Bíblia que o anjo chega e antes dele falar o texto, antes dele falar o que ele ensaiou para falar, ele toma um susto. Só essa vez, né, diante de Maria, ele chega e vê. Não é que Deus hoje mandou eu em missão falar com a mulher do Gênesis, e antes do anjo dizer não tenhas medo e dar todo o recado que Deus manda, o que o anjo fala? Ave cheia de graça, ave repleta da graça. E aquilo lá em hebraico é uma grande expressão, é uma grande exclamação de susto com alegria. Portanto, Maria ficou assustada com o anjo? Deve ter ficado, né? Ver um anjo, sei lá, negócio meio assim, né? Na hora você fica, será que eu estou vendo? Maria ficou assustada com o anjo? Ficou. Mas o anjo ficou muito mais assustado com Maria. Porque esse anjo Gabriel aqui, ó, que conversou com o profeta Daniel lá 500 anos antes, que conversou com todos, nunca se assustou quando olhou para o ser humano, porque todo ser humano que o anjo Gabriel olhou, o que ele viu? Ser humano, gente boa. Mas foi a primeira vez que ele olhou para alguém e viu um humano repleto da graça, da santidade de Deus,
da presença de Deus. E foi a primeira vez que o anjo viu, porque o anjo vê a gente por dentro, que o anjo viu o quê? Alguém que ama a Deus como Deus merece ser amado, tanto quanto os querubins e os serafins amam a Deus, lá na visão beatífica de Deus. É por isso que ele tomou esse susto e deu essa exclamação: ave repleta da graça. Foi o amor zeloso do Senhor que fez tudo isso. E esse tudo isso tem seu ponto alto num fazer de Deus em uma das suas criaturas, que é a Virgem Maria, que ao mesmo tempo que é criatura como nós, é diferente de nós. Porque se o anjo aparecer para você, Nivaldo, ou aparecer para mim, a conversa é outra, né, irmão? O bicho pega, né? Porque se o anjo aparecer... O senhor está rindo? Você também está rindo por quê? Se o anjo aparecer para você, a conversa é outra, sim ou não? Bate no ombrinho de quem está atrás. Tomara que o anjo não apareça para você hoje, porque eu estou sentindo que não ia dar bom, não. Ah, se o seu anjo aparece para o senhor está rindo, né? Se o anjo te pega hoje, ai minha Nossa Senhora, que medo que dá. Veja, queridos, Maria é criatura como nós, no sentido de ser criatura, feitura de Deus, de não ser deusa. Mas é totalmente diferente de nós. Por uma eleição e um desígnio de Deus, Deus quis que ela fosse e a separou para ser coisa que a gente não é, nem foi separado para ser. A gente só reconhece isso. E ponto, velho. Qual é a dificuldade de reconhecer isso? Dói por que dói? Deixa Maria ser Maria. E a gente reconhece isso. Ponto final. E a gente precisa aprender isso na vida, gente. Tem gente na vida que por justiça, presta atenção no padre, por justiça eu tenho que olhar para essa pessoa de cima para baixo. Porque ela é inferior a mim. É sim. Menos santa, mais burra, menos bonitona do que eu. Eu sei que não é fácil acompanhar, mas... E você vai vendo que tem gente que é menos que você, e você a olha por justiça de cima para baixo. Como você é cristão, você age como? Com caridade, com empatia, com compaixão, com dignidade, com respeito. Mas verdade seja dita, tem gente que é inferior a nós em muitos aspectos da vida. Se você não entender isso, você tem raiva da pessoa ao invés de ter compaixão. Quando é que a gente consegue ter compaixão do outro? Só quando a gente entende que o outro é menor. O dia que você entender que essa pessoa que você tem vontade de esganar, ela é menor que você. Ela é mais tacanha, ela é mais medíocre. Com culpa ou sem culpa, é Deus que sabe. Mas é um fato, tem gente que é menor que a gente. Eu estou escandalizando alguém com isso? Vocês estão erguendo a sobrancelha de um jeito? Estou ferindo o seu senso comum? Então acho que eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Estou ferindo o teu grosso modo? Irmão, acorda para a vida. Tem gente que é menor que você. E o dia que você entender isso, você passa a ter dó, compaixão e estende a mão. Ao invés de querer pegar pelo pescoço. Simples assim. Inclusive você mesmo passa a ser mais agradecido e reverente diante de Deus. Por quê? Por que um é pequeno e o outro é grande? É mistério. E de mistério ninguém se vangloria. Tem gente na vida que por justiça eu tenho que olhar de igual para igual. E tem gente na vida que por justiça eu tenho que olhar não de cima para baixo. Eu é que olho de baixo para cima. A pessoa é maior que eu. Gente, tem gente que é maior do que a gente. Tem gente que você olha e fala: sim senhor, eu vou discutir contigo, Fê. Tem gente que é maior do que a gente. E isso não deveria nos doer. Tem gente que é maior, tem gente que parece que nasceu com um negócio maior, que, sabe, assim, uma luz, uma sabedoria, um entendimento, um negócio com Deus, uma habilidade. Tem gente que é maior. Um time de futebol para ganhar jogo, desculpa, mulherada, esses exemplos muito masculinos, que é os que me vêm, né? Um time de futebol para ganhar jogo, o que o time precisa entender? Não pode ter inveja do craque do time, né? Você tem que jogar a bola para ele, é ele que faz o gol. Joga a bola para ele, corre para ele, se mata por ele e dá a bola para ele. Lembra do Romário? Copa lá de 94? Não treina, não corre, faz nada, né?
mas ele é o Romário. Então todo mundo corre, se esfola. Para quê? O Romário, ele é o Romário, meu irmão. Lembra do baixinho? Por justiça, às vezes eu tenho que olhar de cima para baixo, para aprender a compaixão. Às vezes eu olho olho no olho, e às vezes eu é que olho de baixo para cima, porque é maior do que eu. Na sua vida, na minha vida, tem um monte de gente maior do que nós, e isso não deveria nos doer. Ponto. E na história da fé, do cristianismo, da salvação, também tem homens e mulheres que Deus fez maior. E tá bom, glória a Deus. E ninguém maior que a Virgem Maria, porque ninguém ouviu do céu isso. Só ela. Então tá bom e glória a Deus. Amém, gente? Simples assim. Mas essa mulher que é tão grande, nesse ponto diferente de nós, é igual a nós para a gente aprender um caminho na vida. Ela também precisou dizer, sim, eis-me aqui. Ela também precisou aprender generosidade, obediência, sacrifício, confiança, renúncia. Tudo isso nela produz um fruto, meu amigo, tão grande, que chama Jesus. Tudo isso em mim ou você vai produzir frutos, às vezes também muito grandes, que são frutos que mostram Jesus. Cada um de nós é chamado a produzir um fruto. E como é que se produz um fruto? Fazendo aquilo que Maria fez. E aqui nesse ponto, então, Maria é criatura como nós. E nós somos criaturas como Maria. No sim ou não que eu vou dar a Deus. No eis-me aqui que eu ofereço a Deus. É aqui que está o fruto da nossa vida. Semelhante ao de Maria. Por quê? Porque se a fruta não cai longe do pé, como dizem, e nós somos tudo filho de uma Eva, e parece que a gente aprendeu da mamãe Eva, desobediência, medo, e ficar conversando com serpente, a gente pode aprender pela fé da mãe Maria. Filho, eis aí a tua mãe. Nós podemos aprender da mãe Maria, eis aqui, eis-me aqui, o servo, a serva, faz em mim segundo a tua palavra e não a minha. O que você quiser, eu também estou querendo. É isso, a gente pode aprender da Virgem Maria, de Nossa Senhora. E é assim que ela reina. Quando a gente fala a palavra rainha, o que a gente pensa? Glamurosa, poderosa, ou é do jeito dela ou a casa cai. Não é verdade? Essa palavra rei, rainha, é o cúmulo, né, do poder, do falei está falado, né? Maria reina. E é rainha, porque mãe do rei, mas reina através das virtudes, da santidade. Portanto, é possível a gente reinar um pouquinho nessa vida aqui, ó. E ter debaixo dos nossos pés, assim como um rei e uma rainha tem debaixo do pé seus inimigos, a gente pode ter o demônio debaixo dos nossos pés, porque ele é o nosso verdadeiro inimigo. A gente pode ter o pecado debaixo dos nossos pés. E como é que a gente reina sobre isso? Pelas virtudes, pela santidade de vida, como Maria viveu. E aí em nós também, coisa muito boa vai ser feita. Então louvado seja Deus hoje, pela Virgem Maria, Rainha do céu, da terra, Rainha da igreja, Rainha de cada um de nós, Rainha dos anjos, né? E Maria soube discernir do jeito certo, nos seus medos. Maria fez uma pergunta, não a pergunta de quem duvida, mas a pergunta de quem está disponível. Porque tem gente que pergunta, não para aprender, pergunta para discutir. Você conhece? Por que não sei quem é? Você olha e fala, se eu te responder, você muda? A pessoa não quer mudar. Tem gente que pergunta para brigar. Tem gente que pergunta para ficar ainda mais convicto do que ele sabe. Tem gente que pergunta para aprender. A pergunta de Maria não é a pergunta da dúvida nem da teimosia. É a pergunta do, se você me explicar como é que faz, eu faço. Se você me disser como é que faz, eu faço o que você está mandando eu fazer. Eu estou perguntando para obedecer. Como se dará isso, né? E o anjo disse, o Espírito virá, Maria, sobre você.
E Ele vai fazer em e através de você. E nós também precisamos desse Espírito. Mas a boa notícia é que o Espírito quer fazer isso em nós, minha gente. Por isso nos abramos ao Espírito Santo pela intercessão de Maria, para que o Espírito Santo realize em nós os frutos e as maravilhas que Deus escreveu para você viver, para eu viver. Cada um de nós tem uma história para escrever. Com Cristo, né? E tudo aquilo que Ele é. Mas com a ação do Espírito Santo, para você e para mim, está reservado alguns e vários. Bendito fruto, a ser dado ao longo da vida, pela ação do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Pega a sua oração de São Miguel, você que trouxe seu pedido por escrito, quiser erguer. E já vamos rezando a São Miguel, apresentando a nossa prece da Quaresma. São Miguel, olhai agora, intercedei agora, por aquilo que cada um traz como pedido, como súplica, como esperança nessa Quaresma de São Miguel. Ergue seus braços e apresente as suas esperanças. O que você tem esperado, meu irmão, minha irmã? Entregue as suas esperanças. E muitos de nós, São Miguel, com esperança perguntamos: como se dará isso? Como será possível isso? São Miguel Arcanjo, intercedei junto à Virgem Maria a Deus, para que venha o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as pessoas pelas quais oramos, sobre as situações que apresentamos. Vem Espírito Santo pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Vem Espírito Santo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vem Espírito Santo de Deus e realiza impossíveis. Vem Espírito Santo de Deus e alcança quem está no pecado, na dor, na enfermidade. Apresente alguém agora para ser alcançado, alcançada pelo Espírito Santo que realiza os impossíveis. Senhor, sopra do teu Espírito sobre a face da terra. Senhor, sopra do teu Espírito lá onde a minha palavra não consegue acessar ou mudar, nas coisas e nas pessoas. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor, lá onde o remédio não consegue terminar de curar. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor, sobre os meus esforços que são limitados. São Miguel, intercedei por nós, porque nós precisamos de Jesus, o conselheiro admirável. Sopra, Senhor, o espírito de conselho. Sopra, Senhor, o espírito de força, porque São Miguel, muitos momentos a minha força não é suficiente. Sopra o Espírito Santo, Senhor, sobre os tempos futuros, porque muitas vezes, São Miguel, o que eu tenho, o que eu entendo do futuro não é o suficiente. Sopra o Espírito Santo, Senhor, sobre a minha vida, sobre a paz em mim. Vai pedindo paz, meu irmão. São Miguel Arcanjo, quem como Deus, ninguém como Deus no combate pela paz. Muitos de nós estamos vivendo guerras dentro da mente, guerras dentro do coração, guerras nos pensamentos, guerras na memória. Coloca a mão na sua cabeça e vai pedindo: Senhor, pela intercessão de São Miguel, traz paz à minha cabeça. Silencia esse barulho, Senhor. Silencia, Senhor, essas guerras, essas memórias, essas lembranças, tirando essa dispersão. Pessoas que não conseguem fazer as coisas, porque ficam pensando: fulano falou, fulana não falou, o que falaram de mim aquele dia? Senhor, liberta a nossa mente agora, São Miguel Arcanjo. Expulsa da nossa mente todo espírito maligno de perturbação, de neurose, de fantasia. Vem Espírito de Deus na nossa inteligência, na nossa cabeça, fazer cheia de dor, de insônia. Vem Espírito Santo de Deus na nossa mente, trazer paz. Põe a mão no seu coração e vai pedindo: São Miguel Arcanjo, pela tua intercessão, que o meu coração seja agora exorcizado dessa raiva, desse ódio. Pessoas que sentem às vezes o coração queimar, apertar, de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta violência dentro de você contra coisas e pessoas. Vai pedindo para o seu coração a paz de Jesus. São Miguel Arcanjo, pessoas que sentem o coração como que arder, é como que dá agulhada. Pessoas que são muito irascíveis, pessoas que são muito rancorosas e sentem no corpo tudo isso. Vai libertando agora, São Miguel Arcanjo, vai exorcizando agora. Quem como Deus? Ninguém como Deus, nas nossas lutas, nas nossas incertezas, nas nossas inseguranças.
Quem como Deus, ninguém como Deus em tudo aquilo que a gente hoje pede e espera. Nós vamos rezar as orações da Quaresma. Quem tem condição de se ajoelhar e quiser, pode se ajoelhar. Quem não consegue, fique em pé. E olhando para a imagem de São Miguel, rezemos com fé. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. E rezemos a ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, o príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos juntos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Quem como Deus, Cantemos isso. quem como Deus, Deus é força, Deus é força, Deus é cura, Deus é cura. Quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores.
Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Acolhei Jesus pela intercessão de São Miguel, de vossa Mãe Maria Santíssima, nossa Rainha, a nossa prece, a nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo,